mídia, sim. Agora sim. Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade.
A ideia de que dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos. Era o princípio de carreira. Todos os princípios são difíceis. E toca trabalhar. Toca trabalhar. A esperar, a gastar, a pedir fiado ou emprestado para pagar mal e a más horas. A dívida urgente de hoje eram uns malditos 400 e tantos mil réis. A rigor, o credor não lhe punha a faca aos peitos, mas hoje me disse uma palavra azeda. Giló! Leonório detesta Giló e quer lhe pagar hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a uma agiota, mas voltou logo sem ousar pedir nada. Ao enviar pela rua da Assembleia, é que viu a carteira no chão. Apanhou-a, meteu-a no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou em nada. Foi andando, até a Rua da Carioca. Mas voltou logo. Ele entrou na Rua Uruguaiana. Sem saber como, daí a pouco, viu-se no Lago de São Francisco de Paula. E ainda sem saber como, entrou num café. Pediu alguma coisa e encostou-se à parede. Ficou olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira, podia não achar nada, apenas papéis sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta sim era a causa principal das suas reflexões, a consciência. Perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Podia lançar mão do dinheiro e com ele pagar a dívida. Eis o ponto. Até eu me perdi. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la. Mas tão depressa acabava de dizer isto e viu os apuros da ocasião e puxavam por ele e convidavam a ir pagar a dívida. Chegavam mesmo a dizer que se fosse ele que a tivesse perdido, ninguém iria entregar-lhe. Estimação que lhe deu ânimo. Tudo isto antes de abrir a carteira. Tirou o bolso. Finalmente! Mas com medo, às escondidas, abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro! Muito dinheiro! E não contou, mas viu duas notas de 200 mil réis, algumas de 50 e 20. Calculou 700 mil réis. É pouco? 600 mil réis, tá bom? Era a dívida paga. Eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr e pagar a dívida. E depois, adeus! Reconciliar-se-ia consigo depois. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou a guardá-la. Mas daí a pouco tirou outra vez e abriu-a com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele. Afinal, venceu-se e contou. Eram 730 mil réis! O Honório teve um calafrio. Ninguém o viu. Ninguém soube. Podia ser uma fortuna, boa sorte, um anjo. Voltava o dinheiro. E passavam pelas mãos. Ele olhava. Vinha de novo o dinheiro. E depois resolvia o contrário. Ao contrário.
vir algum sinal. Se houver uma indicação, um nome qualquer, não farei uso do dinheiro. Pensou ele, esvaziou então os bolsos da carteira, achou cartas que não leu, bilhetinhos soldados que não abriu, e por fim um cartão de visitas. Leu o nome: Gustavo França. mas então a carteira examinou por fora e pareceu efetivamente do amigo. Voltou ao interior. Achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5, não havia dúvida. A carteira é dele. A descoberta entristeceu, mas não podia ficar com o dinheiro sem praticar um ato ilícito. Naquele caso, doloroso ao seu coração, porque era em dano de um amigo. Todo o castelo levantado escoroou-se como se fosse de casa. Você passou, não deixou de ficar rodando, você tem que pegar Bom, bebeu a última gota de café sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que já era quase noite. Caminhou para casa. Valeu, Peira, paciência. Disse ele consigo, né? Amanhã verei o que fazer. Chegando em casa, já ali achou um